lugar da 2, inverte, tá? Vamos lá pro Facebook. Não vai dar tempo de fazer abertura no... Olá, bom dia, 9 horas e 20 minutos, eu sou Alex Bazejo, estamos ao vivo na Rádio Nuesc FM, hoje, quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, estamos iniciando o Dicas da Psico pela Rádio Nuesc FM e também pela fanpage da Rádio Nuesc FM no Facebook, onde na nossa sala virtual já estão presentes as minhas convidadas. Quero começar dando as boas-vindas à Júlia do Amaral, que é estudante aí da 8ª fase do curso de Psicologia e que participa comigo aí semanalmente do Dicas da Psico. Seja muito bem-vinda à programação da Rádio Nuesc FM, Júlia. Obrigada, Alex. Bom dia a todos. Bom dia, Alex, também. Bom dia, professora Ana Pereira. E também bom dia, nossa convidada, Márcia. Bacana. Quero cumprimentar também de forma especial a psicóloga Ana Paula Pereira, né? Nossa colega aí, conhecida. Ana, muito obrigado pela tua participação na programação da Rádio Nuesc FM. Bom dia a todos. Obrigada, Alex. Obrigada, Júlia, pelo convite. Obrigada por novamente estar aqui para poder contribuir, né, nesse assunto tão importante. Com certeza. E de forma especial, a gente já conversava antes fora do ar aqui em off. Eu quero cumprimentar e dar as boas-vindas a Márcia Girardi, que é uma paciente em tratamento do câncer de mama e está aqui no Dicas da Psico para dar um relato aí, né, da importância, né, da questão do tratamento, a questão psicológica também, como é que fica, né, toda essa questão que mexe com a vida da mulher. Márcia, mais uma vez eu quero agradecer a tua participação na programação da Rádio Nuesc FM. Bom dia, Alex. Bom dia, Ana, Júlia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós conversávamos antes fora do ar, né, e a Márcia já falava alguns aspectos relacionados ao tratamento do câncer de mama. Mas para vocês ouvintes internautas terem uma noção, né, a gente vai iniciar então por uma questão que é bem importante, né? A gente fala muito da questão do exame, né, da prevenção. Eu gostaria que a Márcia falasse para nós como foi que você descobriu, Márcia, que você estava com câncer de mama. Alex, eu sou o 3º caso de câncer de mama na minha família, então eu já vinha regularmente fazendo exames, né, pelo histórico familiar. Mas fazia uns 6 meses, 8 meses que eu tinha feito os meus exames, não tinha aparecido nada. E eu tava na academia e senti uma coceira absurda na parte superior da minha mama esquerda. E quando eu fui coçar essa região, eu senti um nódulo muito pequeno, mas eu senti. Então, era uma sexta-feira à noite, na segunda-feira eu já procurei aqui a unidade de saúde do meu município. E pelo histórico, obviamente, o doutor pediu para repetir todos os exames. Eu fiz ultrassom, fiz a mamografia. No ultrassom não conseguiu acusar muito, porque o nódulo era menos de 1 centímetro. Mas na mamografia sim, foi a mamografia que identificou ali que tinha alguma coisa de errado. Então aí fui para a biópsia, né, que faz a punção para fazer a biópsia, e o diagnóstico veio, um carcinoma ductal invasivo triplo negativo. É um tipo de câncer que avança rápido, e embora o nódulo fosse pequeníssimo, inclusive o doutor disse: você tem o tato muito bom, Márcio, porque para você sentir um nódulo pequeno desse, não é qualquer um que sente, né? E aí eu sempre digo a importância do autoconhecimento. A gente precisa conhecer o corpo da gente, né? Porque quando a gente conhece o corpo da gente, qualquer alteração fica mais visível do que o normal. Então é extremamente importante o autoconhecimento, você se olhar no espelho e identificar, ou mesmo na palpação, identificar que tem algo errado. E aí eu tive que repetir de novo o ultrassom,
E né, antes de vir a biópsia, nesse ultrassom, o médico que fez, tem experiência, ele falou, olha, olhando a mamografia e olhando o teu ultrassom, eu posso te dizer que é um câncer maligno e não tenho outra coisa para te dizer. Nesse momento, a sensação que eu tive é como se eu estagnei e tudo ao meu redor como se tivesse fugido tudo, assim, da minha visão, sabe? Tanto que eu saí do exame, eu não sabia mais onde é que estava o meu carro, eu tinha ido sozinha, porque eu achava que não ia ser nada, a gente, né? Tu não vai esperando uma notícia ruim. E aí eu entrei, assim, em estado de choque por algum tempo. Eu sou uma pessoa de muita fé, então eu fiz o exame em Joaçaba. Eu saí dali do Sim e fui pra igreja, e lá eu sentei e falei, meu Deus, e agora? E agora como é que vai ser? E aí, claro, você se desespera, você tem medo, você pensa na morte, todos esses pensamentos vêm. Você não pensa que vai ser fácil, vai se curar assim, né? E lá nesse momento, nesse silêncio da igreja, eu pensei, então tá, alguma coisa de repente também no ciclo da minha família que nós não aprendemos com os 2 casos anteriores e agora a gente vai aprender. E se tu deu esse desafio pra mim, eu vou enfrentar com maestria. E assim foi. Márcia, e quais foram as principais mudanças assim, a partir do diagnóstico, né? Físicas e emocionais, assim, né? Você já comentou um pouco que foi bem impactante para você, mas eu acredito que não foi, que foi só o início, né? Então, como é que foi para você assim lidar, né, a partir do diagnóstico? Emocional, o mais difícil foi contar pros meus filhos. Eu sou divorciada, tenho uma filha de 7 anos e um menino de 16. E eu busquei ajuda profissional, busquei ajuda de uma terapeuta para saber como contar e como fazer, não deixar que eles sentissem medo dessa doença. Então eu busquei sim ajuda profissional para contar para eles, porque eu não podia fantasiar que ia ser tudo lindo, maravilhoso, porque eu sabia que não ia ser, mas também não queria que eles sentissem medo que eu morresse. Então a terapeuta me ajudou muito nessa questão de conversar, de explicar que o processo ia ser desafiador, que não ia ser fácil. Para minha filha mais nova, o mais difícil foi me ver careca. Ela teve um impacto, ela dizia, eu não quero que você fique careca, porque as pessoas vão rir de você e eu não quero que as pessoas riam de você. Então, foi psicologicamente, em relação a mim e a eles, foi bem desafiador também e eu precisei de ajuda profissional para lidar com essa situação. Comigo, eu vou dizer para vocês que eu estava na minha melhor fase física e emocional também. Eu já vinha há um tempo estudando e fazendo algumas terapias para melhorar o autoconhecimento. E há 8 meses eu estava praticando atividade física regularmente todos os dias. Então eu estava no peso que eu queria, com o corpo que eu queria, estava tudo muito bom. E eu tinha para o ano de 2023 muitos projetos que eu não consegui concluir. Então isso me travou um pouquinho a passar esses projetos mais para frente. Eu estagnei, eu não conseguia fazer plano nenhum a longo prazo. Eu dizia, não, primeiro eu preciso ver se eu vou sair dessa para depois eu planejar alguma coisa no futuro. Como se tivesse me travado, me dado um medo de ficar planejando as coisas e eu não consegui de novo concluir. Então foi a primeira fase foi bem difícil, mas eu busquei sim a ajuda psicológica e eu faço uso da aromaterapia. Então a aromaterapia me ajudou muito, que são os óleos, não sei se posso falar, mas enfim, os óleos essenciais da doTERRA me ajudaram muito nesse processo. Muito. Logo que comecei o tratamento que eu não podia ingerir, eu fiz o uso deles no difusor, na forma tópica, enfim. Foi 2 coisas que me auxiliaram muito. A aromaterapia e a ajuda profissional, né, da terapeuta nessa fase. E aí, claro, fisicamente eu ganhei 8 quilos, porque a medicação ela incha. Eu fiz 2 tipos de quimioterapia juntas.
E num tipo da químio eu precisava tomar um antialérgico, porque a químio podia dar alergia, então esse antialérgico com uma dosagem de corticoide mais alta. Então acaba que você enche sem querer. E aí agora, claro, agora isso tudo já tá mais... Mas eu passei uma fase, meu Deus, e agora? Eu não entro dentro das roupas, eu tô gorda, eu dizia que a minha cara tava uma Big Traquinas, hoje já tá melhor. Mas por um lado, eu sempre tentei levar todas essas dificuldades com alegria, com um sorriso no rosto. Eu trabalhei muito a minha mente para não me sentir doente. As pessoas me olhavam às vezes e faziam alguns comentários e eu ria e falava, não tô doente, gente, isso aí é um processo que eu vou passar e vai ficar tudo bem. Mas eu tinha na minha mente assim, ó, porque eu sabia da gravidade do câncer, o doutor me explicou muito bem, o doutor Júlio, quando eu fui, né, na consulta receber o diagnóstico, então eu sabia que não era pouca coisa, eu sabia que ele podia de repente estar em outro lugar e avançar rapidamente. Eu me preparei para lidar com a doença sem morrer antes da hora, mas eu também me preparei e preparei os meus filhos. Se não desse certo, que eu viesse a faltar, eles saberiam que ia dar tudo certo, que eles iam ficar bem. É difícil, claro que você precisa ter o teu emocional e a tua mente em dia e a ajuda do profissional para conseguir fazer isso, não é todo mundo que consegue, né? Mas a importância da ajuda profissional nesse momento é muito, muito grande. E aproveitando agora isso que você falou sobre a questão da ajuda profissional, né, principalmente do psicólogo, eu aproveito para perguntar para a Profiana Pereira, que é psicóloga, quais que são os principais impactos, né, do diagnóstico do câncer de mama? Bem, ouvindo a Márcia, né, eu percebo que ela tem uma questão muito a favor dela, que é um fator muito protetivo, que é a questão de uma visão mais positiva, né, em relação ao que aconteceu, enfim, né. Então, a doença em si, qualquer tipo de doença, né, a gente, nós seres humanos, a gente fica meio apavorado quando vem algum tipo de diagnóstico, né. Mas algumas coisas são importantes no sentido de ser protetivo, que justamente é esse olhar, né? O que significa a doença? Por que comigo? Né? Por que com a minha família, enfim. E a Márcia, ela trouxe uma questão também que é importante destacar. Ela disse assim, aconteceu com a minha mãe, com a minha irmã, e agora eu vou fazer diferente. Né? Então, esse olhar de não se colocar numa situação, muitas vezes, de vitimismo, né? De se colocar, bom, o que eu posso aprender com isso? Né? Então, muitas vezes, o que acontece? Os aspectos, né, as questões psicológicas que vêm num diagnóstico, não só de câncer de mama, mas de qualquer tipo de doença, né? A palavra câncer, ela tem em si ainda aquele grande estigma do sinônimo de morte, né? Então, câncer ainda está muito relacionado, câncer igual morte, né? E não necessariamente. Hoje nós temos o avanço da medicina, né? A questão tecnológica, enfim, a favor, né, dos tratamentos. Então, sim, acredito que inicialmente receber o diagnóstico, óbvio, vai causar toda uma confusão, né? O impacto. E agora? O que fazer? Onde é que eu vou? Como é que começa? Né? Então, primeiro essa questão do impacto vai com certeza dar uma mexida e uma desestruturada emocionalmente, né, na pessoa que está recebendo essa notícia, essa má notícia, entre aspas, aí, né, esse diagnóstico. Né? A mama em si, né, para a mulher, ela tem alguns significados, né, a feminilidade. Então, isso também é algo que acaba sendo mais desafiador também, né? E também trazendo aí a história que a Márcia trouxe, né? Ela estava no seu auge, no sentido de cuidado com o corpo, de cuidado com a mente, enfim, né? E muitas vezes, talvez,
Deus, estou saudável, fazendo atividade física, cuidando da minha cabeça, como que veio essa doença? Né? Talvez, justamente, né, enfim, tem N motivos, né, porque ela é multifatorial, mas então, aproveitar essa condição para o enfrentamento dessa doença, né? Então, o que muito aparece dentro nessa questão dos aspectos psicológicos, né, é comum o estado de choque, a raiva, a hostilidade, né, a solidão, a agitação, a ansiedade e também a fadiga, né? Também tem algumas sensações físicas que aparecem, né, como parece que ele vazio no estômago, o aperto no peito, né, que também pode ocorrer. E na duração aí desse processo, né, muitas vezes acontece uma falta de interesse pelo mundo exterior, né? Então, se recolher, não querer conversar com as pessoas, porque assim, todo mundo tem uma receita, né? Todo mundo tem uma receita. As pessoas querem ajudar, obviamente, ninguém quer atrapalhar, mas muitas vezes atrapalham, né? Então, assim, todo mundo tem uma receita, todo mundo teve uma tia, todo mundo teve uma mãe, todo mundo teve uma irmã, todo mundo teve um conhecido que fez isso, que fez aquilo. Então, nós estávamos conversando antes no início, né, Márcia? Eu perguntei para ela qual era o tipo de câncer, porque, assim, muitas vezes as pessoas colocam tudo no mesmo saco, digamos assim, né? É câncer de mama, é câncer de mama. Não é, né? Tem vários tipos, várias classificações, tem que verificar em que estágio está, né? E também a questão da própria pessoa, né? O estado de saúde dela, né? A condição dela, a idade dela, né? Então, tudo isso influencia no processo de tratamento, né? Com o passar do tempo aí, né? A gente percebe também que choro e tristeza, eles vão diminuindo, né? À medida que a pessoa vai se reorganizando quando ela tem suporte, né? Ela tem suporte psicológico, ela tem o suporte também da rede, né? Da sua rede familiar, de amigos, enfim, que possam ajudá-lo a passar por esse processo, né? Ana Paula, posso fazer uma colocação na tua fala? Que eu acho muito importante, porque assim, ó, esse processo de você não querer ver ninguém, ele acontece por um período longo. E às vezes as pessoas não entendem. E se chateiam e ficam bravas. E assim, é extremamente importante falar para os familiares e para os amigos e para as pessoas em redor. A gente não é intencional, mas você se identifica com algumas pessoas e é somente aquelas pessoas que você consegue se abrir, consegue chorar, consegue falar. E aí eu perdi o vínculo com algumas pessoas durante o meu tratamento e tá tudo bem. Elas não entenderam o meu processo e ok. Mas eu sei que isso poderia acontecer por estar estudando, por estar me autoconhecendo. Mas a maioria dos pacientes não tem esse entendimento. E isso machuca. Machuca, porque a gente tendo esse entendimento, algumas pessoas se afastarem porque não entendem que você está num período, num momento que você não quer ver ninguém. É difícil também. E o emocional, ele é 50% da tua cura. Se você não tiver com o teu emocional, pelo menos tentando equilibrar ele, vai ser difícil você chegar lá no final com uma vitória, porque a tua cabeça é a tua sentença. Então é bem difícil. E essa outra questão das receitas ainda vai. Agora, você chega num lugar e as pessoas começam a contar de quem já morreu. Isso é horrível, gente. A gente quer saber de quem se curou, não de quem morreu por causa do câncer de mama, entende? Então, um dia eu fiz uma live falando sobre isso no meu Instagram e eu falei, se você não tem nada pra falar, então fique quieto. Parece grosseiro, mas não é. Pro paciente, isso é muito, muito, muito agressivo, gente. Você chega num lugar, você tá ali com o efeito da quimioterapia, com a tua cabeça a mil, você tá pensando nos teus filhos, pra quem tem, como é que vai ser. E aí você chega num lugar, a pessoa conta que a fulana teve, que voltou, que morreu, que não sei o que. Não, né? Então não fala nada. Não contribui em nada, né? Não. Pelo contrário. Exatamente.
E às vezes não, a gente sabe que não é intencional da pessoa, não é pra te agredir, mas, né, pensa um pouquinho. Se você vai contar uma história que não deu certo para um paciente que tá passando pelo mesmo problema, então nem conta, né? Melhor não falar nada, não. Motiva. Exatamente. A gente sabe que ainda existe, como a professora falou, esse estigma de que câncer é morte, né? Muitas pessoas não chegam nem a concluir o tratamento porque tem uma questão que aquilo é uma circunstância que demora. Então, a partir desse recebimento do diagnóstico, você acredita que a psicoterapia pode auxiliar se feita de forma contínua, prof? Com certeza, com certeza. Também, né, puxando aí que a Márcia trouxe, né, e é uma coisa que quando eu dava aula de cuidados paliativos, eu sempre falava, quando, né, a Flávia Darout, que é uma psicóloga especialista em luto, né, ela vinha e trazia algumas contribuições para nossa aula, e uma vez ela falou, tomara que quando a morte chegar a gente esteja vivo, né. Então é justamente isso, e a Márcia comentou sobre isso, né. Então, buscar auxílio, né, no processo, claro, nós estamos aqui falando de psicoterapia porque eu sou psicoterapeuta, né? Mas assim, a Márcia também comentou sobre óleos essenciais. Eu acredito que assim, ó, o que te fizer bem, vai em busca, né? O que te fizer bem, vai em busca. É naquilo que você se identifica, aquilo que você cria vínculo, né? Vai em busca. Vai em busca e vai... se aquilo te faz bem, se te deixa mais aliviado, se te deixa mais com forças, né? Para que você continue a tua caminhada, tá valendo. Tá valendo. Principalmente para a questão emocional, né, Ana? Exatamente. Porque a Márcia falava, né? Tentar manter em equilíbrio a questão do corpo, né? E a mente também, que é importantíssimo para todo o processo. Exatamente. E é muito... o próprio tratamento, né? O tratamento quimioterápico, ele é um tratamento muito agressivo. E ele vai movimentar, né? Vai atingir as células não boas e as células boas, né? Então, isso causa a olhos nus, né? A alteração física da pessoa, né? A alteração, a fadiga, né? A perda do cabelo. Algumas pessoas, elas ficam mais inchadas, outras elas emagrecem, né? Cada paciente vai ter suas reações, né? Então, a questão da despersonalização, né? A pessoa não se identifica mais, onde é que eu estou, né? Cadê eu, né? Então, essas questões, assim, é muito importante ter um acompanhamento, né? A nossa sugestão é psicológica, óbvio, né? Mas aquilo que, dentro daquilo que a pessoa acredita que vai ajudar ela e que faça sentido para ela, né? Tudo que fizer sentido, com certeza vai ajudar. Bacana. Como está a Márcia hoje? Psicologicamente e também clinicamente em relação ao tratamento que está fazendo? Nós conversávamos antes fora do ar, né, Márcia? Olha, hoje eu comentei com um amigo hoje de manhã, eu tô que não cabe dentro de mim a alegria e a gratidão. Porque como eu fiz cirurgia dia 3, ontem eu fui no médico e tinha retorno para tirar os pontos e para receber o resultado do patológico, que eu fiz retirada de quadrante e esvaziamento da axila, que eu tinha 2 nódulos embaixo da axila também. Então, os da axila já tinha dado sentinela negativa, que é o exame que eles fazem durante a cirurgia, e faltava eu receber o do patológico. E veio negativo para tudo, então não tem mais células cancerígenas aqui. Eu digo que eu encerrei esse ciclo do câncer de mama na minha família. Claro que se a gente fosse entrar, né, doutora Ana, nesse aspecto, teria muito mais assunto para falar, né, desses ciclos e encerramentos. Você foi uma boa transgressora, Márcia. Fui. E o bom é que eu entendi isso no começo. Quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro que a minha irmã estava junto, a minha irmã que teve câncer também estava junto. Eu olhei para ela e falei assim, o que a nossa família não aprendeu, a gente vai ter que aprender agora para encerrar esse ciclo e deixar as outras mulheres, né, minha filha, minhas sobrinhas, livre disso, e vai se encerrar comigo.
E desde o início foi esse meu pensamento. Então hoje eu tô numa alegria assim, e o universo é tão bom que ele, né, eu recebi essa notícia ontem, tô aqui hoje contando para vocês com toda essa alegria, que realmente o doutor mesmo ontem ele olhou para mim com uma cara de espanto, porque a doutora Ana sabe da gravidade do tipo de câncer que eu tive, e ele disse: nossa, Márcio, mas o resultado foi muito bom. Foi muito bom. Porque eles não esperavam que com a quimioterapia iria se eliminar tudo, né? Então, eu digo que eu falei pra minha irmã, eu já sabia, mas ter ali no papel a confirmação e o doutor falando é espetacular. Márcia, nós somos muito gratos em compartilhar contigo esse momento tão importante, né, Ana, né, Júlia? Somos muito gratos de vitória, né, sentimento de vitória, né, uma luta que a gente sabe que não é fácil, né, uma caminhada árdua. Ficamos muito felizes aí de estar participando desse momento tão importante para ti. Desde já eu quero te agradecer, nosso tempo tá findando aí, né, teríamos muito mais assuntos para falar em relação à questão da Márcia, mas quero te agradecer, Márcia, pela participação no Dicas da Psico de hoje e pedir para você deixar um recado aí, né, um testemunho, enfim, para aquelas pessoas que nos ouvem e muitas vezes se sentem vencidas quando recebem uma notícia dessas como você recebeu, e você muito bem mostrou aí que nós temos forças e temos capacidade para lutar e vencer. Alex, tem uma cena no filme A Culpa é das Estrelas, que um dos personagens ele tem câncer e ele tá sempre com cigarro na boca sem acender. E aí, no momento, ele é questionado pela outra personagem por que ele tá sempre com aquele cigarro e não acende. E ele fala assim, ó, quando eu coloco o cigarro entre os meus dentes e não acendo, eu não dou a ele o poder de me matar. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei o câncer entre os meus dentes, mas eu não dei a ele o poder de me matar. Então, o que acontece? As pessoas morrem com o diagnóstico. No momento do diagnóstico, elas morrem e elas não lutam contra a doença. E a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa ter essa força de não dar a qualquer tipo de doença, qualquer for, né, o problema que você esteja enfrentando, não dá a ele o poder de te matar. E é isso que eu acho que foi a minha força nesse momento, sabe? Não deixar que esse problema me derrubasse. E mesmo sem saber qual seria o resultado final, eu iria viver até o resultado final. Eu escolhi viver esse processo, entende? Não viver a doença, viver a vida, não a doença, entende? Bacana, muito obrigado. Ana, muito obrigado pela tua participação na programação da Rádio Unesc FM e também deixa o microfone aberto aí para as tuas considerações. Tivemos um probleminha de internet. Acho que travou um pouquinho, né? Voltou, estamos voltando, estamos ao vivo, está voltando. Júlia, está me ouvindo? Sim, tudo ok aqui. Ana, tá contigo. Tá ok, obrigada. Eu falei antes pra Márcia, né, se ela foi uma boa transgressora, né, nós somos mais fiéis do que livres no nosso sistema familiar, porque nós acabamos inconscientemente muitas vezes seguindo os padrões familiares, né, e ela resolveu então quebrar esse padrão, né. É claro que não é simples, como a gente fala, obviamente, né, mas ela conscientemente, ela decidiu viver, né, como ela falou, né? E eu só quero falar uma metáforazinha aqui da Susan Sontag, que ela fala a doença como metáfora. Ela fala assim: a doença é uma zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde, nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos desse outro lugar. Então, nós, não é só coisa boa. Né? Muito aprendizado, né? Exato, mas nós podemos usar coisa não tão boa para chegar na boa. Exatamente. Com certeza. Obrigadão, Ana. Júlia, também quero te agradecer a participação aí, o teu empenho para estar conseguindo aí convidar os nossos, né, fazer o convite aos nossos convidados que participam conosco
agradecer e deixar o microfone aberto para suas considerações e já te lembrar que quinta-feira que vem nos encontramos novamente. Com certeza. Eu quero agradecer imensamente a Márcia por estar aqui com a gente hoje. Esse programa foi um programa muito emocionante por todo o relato dela. E eu tenho certeza que contribuiu não só para nós, mas também para muitas pessoas que estão ouvindo. E também quero agradecer a participação da Prof. Ana Pereira com todas as considerações dela aí para nós. E muito obrigada também, Alex, pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito bacana. Ana, Márcia, Júlia, um abração para vocês. Para você que me acompanha na rádio no ESC-FM e não conseguiu pegar o Dicas da Psico na íntegra, acessa a fanpage da rádio lá no Facebook, que tá minha conversa aí, falando sobre as questões aí, o depoimento da Márcia, né? Paciente que está em tratamento aí do câncer de mama. São 9 horas e 50 minutos. Você continua com a programação da rádio no ESC-FM. Será que eu posso sair? Continuamos ao vivo no Facebook ainda. Meninas, muito obrigado novamente. Márcia, foi um momento ímpar. Obrigada. Muito importante para aqueles que nos ouviram e nos assistem também, e irão nos assistir através desse vídeo, fica gravado na página da UNESC FM, para vocês compartilharem, né, se acharem pertinente. Claro. Muito obrigado e estamos sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Valeu, um abração e até mais. Tchau. Tchau. Não tossi nem mais. Isso aí? Saí.